Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Vão por todo o mundo. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. E aqui, Marcos nos deixou o seguinte registro. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta, conforme o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 14, o texto que usamos no estudo de ontem. A questão da incredulidade não é um problema novo. Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas, como está registrado em Mateus 28, verso 17, e João, capítulo 20, do verso 24 a 29. Mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes seus milagres. Jesus demonstrou-lhes a realidade de sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, conforme o texto de segunda-feira, fundamentam a nossa fé. O Senhor, então, designou os discípulos para levarem o evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Jesus explicou os resultados positivos e negativos do trabalho deles. Os que crescem seriam salvos e os que não crescem seriam condenados. Jesus também descreveu sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos: expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegidos de perigos e curar os enfermos. Alguns interpretam Marcos 16, verso 18 de modo equivocado, como se fosse uma ordem para que os cristãos demonstrem a fé segurando cobras venenosas. Mas esse texto não autoriza ações presunçosas. O que Jesus prometeu foi que, quando alguém estivesse envolvido em missão, seria protegido, como ocorreu com Paulo em Atos, capítulo 28, do verso 3 a 6. A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Às vezes, Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho. Mas, às vezes, os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Nessas circunstâncias, a perseverança e a paciência são outro sinal aos incrédulos do poder da fé. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, conforme Marcos 16, verso 19. Os discípulos iam por toda parte, pregando o evangelho, mas não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, conforme Marcos capítulo 16, verso 20. E concluindo, Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje, enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu quero deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Lucas, capítulo 14. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, nos encontramos amanhã para a continuação do nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.